Talvez essas duas notas despertem algo em você. Uma tensão. A sensação de que um perigo se aproxima. Uma barbatana cortando a água na sua direção. O culpado disso é o Spielberg, que dirigiu o filme Jaws, de 1975, que aqui a gente conhece como Tubarão. Junto com essa trilha sonora do John Williams, ele foi responsável por fazer gerações terem pesadelos com tubarões. Tubarões então ficaram associados nesse imaginário como um monstro. Mas o quanto que essa ficção tem de verdade? Aquilo ali assustou muita gente, né? Criou um mito em torno do tubarão que, na verdade, não condizem praticamente nada com a realidade, né? Zero, assim. Pelo contrário, mergulhando com eles, né, há tanto tempo, eu vejo bichos dóceis, né, que muitas vezes parecem responder ao afeto, né? Você faz um carinho no tubarão, claramente, sério, ele gosta, ele responde, ele fica, ele volta, né? Você começa a criar uma relação, né? Eu conversei com meu amigo Carlos Grilo, que é sócio de uma agência de marketing em Brasília chamada Fermento, e também é mergulhador e fotógrafo nas horas vagas. Ele me contou histórias incríveis que ele trouxe dos seus mergulhos, falou sobre fotografia e sobre a relação dele com essas criaturas poderosas, mas temidas de uma forma injusta. A gente conversou numa sala dentro da Fermento, mas ele envolve tanto com as histórias que é quase como se a gente estivesse debaixo d'água. Bem, a vantagem do áudio é que você fica livre para imaginar o que você quiser. Eu sou a Aline Valek e você está mergulhando em mais um episódio de Bobagens Imperdíveis. Episódio de hoje: Fotógrafo de tubarões. Pois é, eu fiz o curso de mergulho primeiro, né, em 96. Aí comecei a mergulhar e tal. Quando... Então o mergulho veio antes da O mergulho veio bem antes da fotografia, né? Eu nem sonhava em fotografar, principalmente debaixo d'água. Assim, como fotógrafo terrestre, né, digamos assim, eu já brincava um pouquinho, mas também muito, muito incipiente, né? Muito mais, acho que para até agradar um tio meu que via em mim um fotógrafo, me deu a minha primeira câmera, uma Rebel, isso há muitos anos, assim. E aí eu comecei a brincar e tal, mas abandonei, assim, não me tornei um fotógrafo frequente, né? O Grilo começou me contando o que ele considera o seu primeiro grande mergulho, por volta de 97, em Recife, que é a capital mundial dos naufrágios. Ao decorrer da costa tem um monte de navios afundados que viraram pontos de mergulho. Eu estava num naufrágio, acho que foi o Pirapama, o pessoal desceu, a primeira turma desceu, né? E de repente, antes da segunda turma, eu estava na segunda turma, né? Antes da segunda turma descer, começou a subir um monte de gente desesperada. Tubarão, tubarão, tubarão. O pessoal mais velho entrando na água. Eu falei, gente, tem alguma coisa, assim, preciso investigar isso, entender o que está acontecendo, porque não é possível. Os novatos em pânico, os mais velhos, experientes, todos desesperados para entrar na água. Aí eu comecei a conversar com as pessoas, né? Aí, assim, o mergulhador mais experiente falou, cara, não tem problema nenhum, o tubarão é tranquilíssimo de mergulhar, quando você está num ambiente equilibrado, né? Que tem o alimento farto, uma boa visibilidade, etc. Não tem problema nenhum, não tem ataque, não tem nada disso. Eu falei, pô, será? 2 anos depois, Grilo resolveu ir para Galápagos, que é um arquipélago do Equador, que é considerada a meca mundial do mergulho. Ele tinha feito um curso avançado para se preparar, porque lá a corrente é muito forte. Por lá passa a corrente de Humboldt, que é uma corrente fria que carrega muito plâncton, o que acaba tornando a vida marinha ali muito rica. Para chegar nos pontos de mergulho são umas 20 horas navegando mar adentro. E antes de entrar na água, o Dive Master, né, o guia do mergulho, explica o seguinte. Bem, vocês são experientes, mergulhadores avançados, né? Aqui tem muita corrente, então vocês têm que descer rápido,
Desce rápido, equaliza, né? Equalizar é quando você faz o que chama de manobra de Valsálvia, né? Você segura o teu nariz e assopra. Você equilibra a pressão de fora com a pressão de dentro e limpa os espaços aéreos, né? O cara falou isso. Desce rápido, agarra nas pedras por causa da corrente muito forte, olha para o azul e curte o cinema. Descemos, agarramos na pedra, a corrente era muito forte. Agarramos na pedra e ficou aquela coisa assim, a corrente, e olhando para o azul não passava nada. Ali uns 10 minutos depois de estar lá embaixo, 5, 10 minutos depois de estar lá embaixo, começou a vir um cardume de tubarão-martelo e não parava de passar. É sério, foram 45 minutos de tubarão-martelo passando. Milhares, era um negócio assustador assim. E primeira vez com grandes tubarões, eu ficava ali naquela apreensão, né? Mas rapidinho, depois do primeiro susto, daquela primeira adrenalina, né? Ela foi sendo substituída por uma paz absurda. Tinha um casal de italianos que tinha uma câmera sobrando e aí me emprestou, né? Depois eu acabei comprando deles a câmera porque eu queria levar e tal, já estava numa caixinha estanque. Era uma Sonyzinha que vinha numa caixinha estanque pequenininha e tal, não tinha luz, não tinha nada, mas que me ajudou a registrar aquele meu momento lá. E aí depois de Galápagos eu decidi assim, me dedicar a isso, a estudar fotografia, a estudar o comportamento dos tubarões. Aí eu fiz um curso de reconhecimento de tubarões, fiz um outro curso sobre os hábitos de cada tubarão. Foi a primeira vez que eu fui numa expedição nas Bahamas, lá em Tiger Beach, com esse Jim Aberneth, né? Ele é um cara extraordinário assim, do ponto de vista do conservacionismo, né? do estudo dos tubarões e tal. E ele foi mordido por um tubarão e ficou entre a vida e a morte, né? Durante um bom tempo. E essa luta dele pela sobrevivência após a mordida virou uma espécie de reality show nos Estados Unidos. E ele virou uma celebridade. Depois que ele se recuperou, ao invés de sentir ódio, né, ou rancor, ou um sentimento de vingança pela mordida que ele tomou, foi iluminado de alguma forma no sentido de lutar pelos tubarões, de conhecer melhor os tubarões. Ele conta que o Jim tem uma relação muito carinhosa com os tubarões-tigre. Ele abraça, chama pelo nome, conversa, pergunta como tá a vida. E o Grilo conheceu o Jim através de um amigo que fez uma expedição com ele e voltou falando, cara, a gente tem que ir lá. Uns tempos depois eles fecharam um grupo, né, conseguiram fechar esse grupo de brasileiros e conseguiram marcar essa expedição com o Jim. Uma coisa é você mergulhar na expedição com o dive master normal e tal, é bom, vale super a pena, você vai ver tudo, mas outra coisa é você mergulhar com o Jim. Porque, cara, é incrível, ele chega debaixo d'água, parece que ele atrai os tubarões, ele agita o negócio assim, né? E conhece todos, e abraça os bichos, rola na areia. E não é um tubarãozinho qualquer, pô, é um tubarão-tigre de 4, 5 metros, pô, pesa meia tonelada. Eles se reconhecem, se respeitam, se gostam, né? E aí vira um mergulho desses que são inesquecíveis. Primeiro que acho que um dos poucos lugares do mundo onde você encontra 3 dos 5 maiores ou mais perigosos, digamos assim, tubarões do planeta, né? Você mergulha lá com o tigre, o grande martelo, uma espécie específica de tubarão-martelo, e com o cabeça-chata. E requer um pouquinho mais de cuidado, tem um protocolozinho para você mergulhar com eles que não é descer e ficar lá dando bobeira, né? Então você precisa manter contato visual, você precisa sinalizar quando você vê um desses 3 e todo mundo sinalizar que viu também. Você só navega 90 graus, você nunca vai na diagonal, porque eventualmente lembra o movimento, o nado, né, a direção de uma tartaruga subindo. Então você tem uma série de pequenos cuidados que você tem que tomar para não correr risco, né? Não ficar perto da isca, do bait, né? O Jim é um cara muito generoso, ele divide com você os segredos da profissão. E aí
eu voltei de um mergulho com ele e já era o último mergulho, a gente já estava preparando para jantar, né? Daí eu botei o computador, descarreguei as fotos e comecei a tratar, né? Sentadinho, quietinho no meu canto ali. Aí ele veio, sentou do meu lado e me pediu para eu ensinar a ele alguns truques. Aí eu falei, Dinho, eu não sei nada, né? Aí ele, não, me mostra como você faz. Aí eu fiz uma foto. Ele falou, ótimo, você não sabe mesmo. Aí sentou do meu lado, cara, me ensinou tudo, desde a forma de eu descarregar as fotos, de como nomear as fotos para não ter duas fotos com o mesmo nome e eu ter organizado meus arquivos, todos os parâmetros de correção de cor, de luz, de tudo, assim, o cara me ensinou tudo. Aí eu saí de lá, fora de brincadeira, assim, foi um salto nas minhas fotos absurdo, me ensinou a usar flash melhor, uma espécie, sem brincadeira, de uma pós-graduação em uma semana, né, full time no barco com esse cara me ensinando as coisas. O Grilo me contou de vários lugares interessantes onde ele já mergulhou e um deles chama Coco Island. Que aliás é a ilha que aparece, sabe o Parque dos Dinossauros? Aquela hora que o avião chega assim devagarzinho, aí vem uma ilha maravilhosa com a cachoeira na pedra caindo e tal. Aquela ilha é Cocos, né? Foi lá que foi filmado isso. E ela fica 36 horas de viagem assim para o meio do mar, para o meio do nada, né? E é uma expedição um pouco mais complicada também. E é um dos lugares mais interessantes do mundo também para mergulho, muito parecido com Galápagos. Aí vem as ilhas lá que chama Ilha Socorro, né? São as ilhas remotas do México no Pacífico. Cara, lá é espetacular, assim, para mergulhar, porque aí não são só tubarões, sabe? Tem as raias mantas, assim, as mantas são os bichos mais dóceis que eu já vi, eles são gigantescos, né? Tem 4, 5 metros de uma ponta a outra da asa, e elas fazem um balé lindo, adoram a presença dos mergulhadores, elas gostam da bolha no peitoral delas. Tem os golfinhos, né? Um golfinho nariz de garrafa, completamente selvagens. Cara, eles são de lua, né? Assim, né? Tem hora que eles não estão muito para conversa, você até ouve eles por perto, mas eles não se aproximam. Mas tem horas que eles se aproximam, assim, é uma aproximação inacreditável. Eles param, eles encostam em você, eles pedem carinho. É sério, pedem. Eles se comunicam. Dá pra ouvir alguma coisa de Dá, tudo. Por exemplo, quando você ouve uma baleia ou um golfinho e não vê, é um pouco frustrante. Aí dá frustração. Você sabe que está ali. Porra, você está ouvindo a baleia pertinho de você, você não consegue achar. Na Costa Rica a gente faz um mergulho noturno com os tubarões galha branca de Recife, né? E eles aproveitam a lanterna dos mergulhadores para se alimentar. Então você vê na casa de centenas a milhares de tubarões freneticamente nadando embaixo de você e pegando os peixes. Aí você ouve com muita clareza a mordida, os ossos, né, os ossinhos do peixe se quebrando e tal. Aquilo dá uma adrenalinazinha. Falar em adrenalina é preciso cuidado, porque debaixo d'água a beleza pode ser perigosa. Uma coisa interessante dos golfinhos lá do nariz de garrafa, né, nas ilhas do México, eles são um apelido que é de Evil Dolphins, né, os golfinhos do capeta, do inferno. Ele para na sua frente assim, parado, imóvel, em pé, na sua frente. E não é longe, não, é aqui, ó, 2 palmos assim. Aí você encosta nele, faz carinho, tá nem aí, tá paradinho, do mesmo jeito, pousando pra foto. Aí você fica ali hipnotizado e tal, só que esse desgraçado tá descendo. Quando você vê, o teu computador de mergulho tá louco, falando, meu amigo, sobe ou você vai morrer. E você tá lá hipnotizado com o bicho, tirando foto, louco, fala, meu Deus, eu nunca vivi uma experiência dessa na vida, um monte de golfinho parado na minha frente, você sente uma brother dos bichos, e eles estão te levando pro fundo e te matando, cara.
O mar, ele realmente ensina muito. E sobre fotografia, além das lições que ele teve com o Jim, os tubarões também foram bons professores. Então, mas teve um episódio específico que foi o seguinte: eu fui numa época dos tubarões-baleia, né? E os tubarões-baleia de Galápagos são gigantes, assim, cara, menorzinho, tem 12 metros, assim, um bicho enorme, né? O tubarão-baleia é o maior peixe do mundo, né? Peixe, né? E lá eles são grandes de verdade, assim, né? Mas em Galápagos, eu fui na época dos tubarões-baleia, fui para mergulhar com tubarão-baleia e tal. Só que, cara, nós vimos 5 tubarões-baleia durante os nossos dias em Galápagos, né? E eu me dei conta, num determinado momento, em que eu não tinha visto o tubarão-baleia em nenhum momento sem a interferência da câmera. Aí eu falei, aí me deu uma crise assim, existencial. Eu falei, caramba, o troço que era para ser meu hobby, o meu momento, eu falei, porra, eu tô transformando em trabalho, caramba, todo mundo contando as histórias. Eu peguei foto de um monte de gente, né, bem pertinho do tubarão, aquelas perspectivas maravilhosas, o povo nadando junto com os bichos e tal. E eu não fiz nada disso, cara. Eu tava ali só filmando, registrando aquelas coisas. Foi literalmente isso que me bateu. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi um tubarão-baleia. 5 passaram na minha frente, mas tinha uma câmera. Eu nunca olhei o bicho sem aquele equipamento na minha frente. Eu falei, pô, será que é isso? Será que é isso? E aí eu falei, não, é isso mesmo, porque o que me dá prazer é contar essas histórias, é registrar, não é viver propriamente elas, não. Óbvio, é legal viver aquele momento ali, mas registrar, contar aquilo, ver as outras pessoas felizes que foram registradas ali, etc. Levar para mais pessoas. Aquilo é que fazia sentido de verdade para mim. Se tem uma coisa que eu entendo bem, é esse prazer de contar histórias. Por isso eu agradeço demais o Grilo por essa entrevista maravilhosa. Eu agradeço também você por ouvir. E se você achou interessante essa conversa, talvez você também goste do meu livro. Chama As Águas Vivas Não Sabem de Si. Foi publicado pela Rocco. É um romance protagonizado por uma mergulhadora e é ambientado inteiramente nas profundezas do oceano. Se você gostou desse episódio, espalha esse amor pelos tubarões, compartilhe, mande para os amigos. Você também pode ajudar a manter esse podcast deixando um dinheirinho no meu chapéu em apoio.alinevalek.com.br. Não deixa de dar uma olhada nos links que eu postei na descrição, porque vale a pena demais ver as fotos do Grilo. Para terminar, eu vou deixar ele falar o que significou para ele ver tão de perto e conviver com esse poder dos tubarões. Que tem uma outra sensação que é de você sentir o seu real tamanho no universo, né? Porque às vezes você tá aqui, CEO de uma empresa, né? Um batidão, uma pancadaria todos os dias, né? Você até tem um nível de arrogância, de poder, etc, né? Cara, chega lá embaixo, você não é bosta nenhuma, assim. O bicho nada melhor que você, ele é mais forte que você, ele é mais rápido que você. Também tem essa coisa de baixa tua bola, assim. Aqui você não é nada, né? Aqui você tá de convidado e tem que se dançar conforme a música dele, né? Então não tem... Você inverte a relação de poder, de pertencimento, de tudo, né? Um beijo e até o próximo episódio de Bobagens Imperdíveis.